Seja bem-vindo aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No CDL Cast de hoje, temos uma visita que nos orgulha muito, o deputado Rodrigo Augusto Moraes. É um político brasileiro, nasceu em Itu, no estado de São Paulo, filho do deputado federal José Olímpio e de Elizabeth Aparecida Silveira Moraes. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, Rodrigo Moraes é também empresário e pai de família, casado e pai do Rafael. Como político, Rodrigo Moraes foi eleito deputado estadual em São Paulo por 4 mandatos consecutivos. Sua trajetória política começou em 2010, quando foi eleito para a 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Destacou-se como deputado mais jovem naquela legislatura, ultrapassando a marca de 125 mil votos. Foi reeleito nas eleições de 2014, 2018 e 2022. Como deputado estadual pelo Partido Liberal, PL, Rodrigo Moraes desempenhou um papel significativo na política paulista, trabalhando em estreita colaboração com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e hoje com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sua trajetória política é ainda mais enriquecida pelo legado de seu pai, José Olímpio, que também atuou como deputado federal ao lado de Bolsonaro no Congresso Nacional. Com uma atuação ativa em mais de 500 municípios do estado de São Paulo, Rodrigo Moraes trabalha incansavelmente ao lado de prefeitos e vereadores para promover o desenvolvimento local e atender às demandas da população. No bate-papo de hoje, eu conto ao meu lado com o presidente Maurício Stainoff, presidente da Federação do Estado de São Paulo, e com o diretor financeiro, o senhor Roberto Fogueral. São os que vão conduzir esse bate-papo. E Maurício, já para não se estender mais, já ter passo, né, a palavra para conduzir esse bate-papo. Olá a todos, obrigado pela audiência da Rádio TV CDL. Hoje, como disse o Vitor, nós temos uma presença importante, o deputado estadual Rodrigo, que vai aqui nos brindar com uma boa entrevista. E, claro, nós vamos colocar para o deputado uma série de perguntas especialmente voltadas ao varejo e ao progresso e ao desenvolvimento do nosso Estado. Deputado estadual pela 4ª legislatura, indo para a 5ª agora, tenho certeza que ele será reeleito, é um deputado atuante. E, deputado, para começar, já fazendo uma pergunta bem difícil para o deputado. A maioria de nós entende que os deputados, seja estadual, seja federal, são pessoas que vivem no Monte Olimpo, né, que nós não temos acesso, são pessoas distantes, e a gente sabe que não. Mas eu gostaria que o deputado dissesse como é que o empresário, de que forma é a melhor forma e a forma correta de nós levarmos as demandas positivas, propositivas, reais, para que um deputado possa analisar e eventualmente atender essas demandas. Olha, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham, agradecer você, Maurício, pela oportunidade, agradecer o Vitor aqui também, que está conduzindo aqui esse podcast, e também o meu querido Roberto Fogueral. E dizer que eu estou feliz aqui ao lado do Alonso, que nos acompanha aqui nos bastidores, de poder estar conhecendo essa estrutura aqui hoje, esse meio de comunicação, né, o trabalho que vocês fazem. A gente já pôde falar com alguns diretores aqui hoje e poder também ali obter informações, saber um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem, porque para que nós possamos, como agentes públicos, trabalhar de uma forma satisfatória para a população, é preciso a gente ouvir os segmentos da sociedade. E eu aprendi a fazer política dessa forma. Até porque quando eu me elegi deputado, ainda não tinha rede social. Estava começando ainda, né? Não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, nem o WhatsApp ainda.
Eu lembro que eu ia fazer campanha pro interior, meu telefone começava. Tan, 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 turma ligava a cobrar. É o deputado que tá falando para poder mandar as demandas, né? Agora com o Zap facilitou muito. Eu recebo 300 mensagens por dia, porque eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas. Eu me utilizo bem da rede social, mas eu gosto tanto do contato que na minha terra, por exemplo, que eu sou de Itu, eu faço farol. Eu paro lá em algum farol principal lá e começo a conversar com as pessoas dentro do carro enquanto o farol tá parado. Apresento aquilo que eu tenho feito e ali eu consigo ouvir algumas reclamações, algumas reivindicações, até ideia de projeto de lei. Já consegui assim captar das pessoas, porque muitas das vezes as pessoas reclamam do político, mas também não procuram ali saber da atuação do parlamentar, ou não procura fazer uma visita. Por exemplo, eu tenho um escritório que funciona, nós temos aqui o gabinete da Assembleia Legislativa que é acessível à população, né? A gente costuma receber muitos prefeitos, vereadores, aqueles que já concorreram à eleição, ou aqueles que representam algum segmento, né? Então, esse contato é muito importante. Então, eu não espero muito a população vir até mim. Eu vou até as pessoas. E quando eu não estou fazendo farol, eu escolho uma cidade, um bairro e vou visitar. Aí eu vou com a minha turminha agora que tem a rede social, né? Eu vou com a minha turminha filmando, falo com a vozinha, que reclama muitas vezes que está faltando remédio, vejo lá um buraco que surgiu na rua e a gente cobra a prefeitura, uma questão de uma zeladoria, uma questão de um caminhão de lixo, porque o político, o deputado, qual é a função dele? Ainda mais o deputado estadual, né? Ficou meio limitada a nossa função, né? Porque você tem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que são os deputados federais, e os senadores, que têm uma visibilidade, Roberto, maior, porque vai definir, vai decidir questões a nível nacional. Então isso causa um impacto. Você vê as maiores redes de televisão, de comunicação, tudo focado. Não, é porque agora vai acabar com a escala 6x1, porque agora vai botar isso, vai aumentar o arroz, vai aumentar o imposto disso, daquilo. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal do transporte. Eu tenho um projeto de lei que vai atingir diretamente a questão dos caminhoneiros. Então, eu já fui para poder me antenar, acompanhar, até porque meu pai é deputado federal, até para poder definir a votação lá em Brasília e a gente fazer aquilo que vai de encontro para melhorar o segmento. Porque o que a gente precisa no nosso país é que os empresários, o comércio em geral, possa funcionar de forma que venha fazer com que a roda da economia ela possa girar. Porque a roda da economia girando, a gente vai melhorar a renda do povo, melhorando a renda do povo, o país melhora. Ele O país compra mais nas nossas lojas. vai arrecadar mais, a saúde vai melhorar, a infraestrutura vai melhorar, né? Então a gente tem que buscar fazer com que as coisas aqui no nosso país funcionem. Então, o deputado estadual, o que ele pode fazer? Fiscalizar o Estado, os atos do governador, das empresas públicas que envolvem o governo do Estado, intermediar recursos, que é as famosas emendas parlamentares, né, que o cobertor aqui nosso do Estado é menor do que em Brasília, devido ao tamanho do orçamento, e fazer com que projetos de governo cheguem na ponta. Porque o governador ele não consegue saber, por exemplo, hoje eu estava debatendo aí encaminhar uma emenda de R$150 mil para a saúde, uma cidadezinha chamada Colômbia. O Tarcísio não vai ter condição de ir lá em Colômbia, só se ele fizer uma agenda programada e muito programada para ir lá. Mas eu, como deputado estadual, fui. Conversei com o vereador, conversei com o prefeito, vimos a demanda, e R$150 mil naquele lugar faz uma diferença tremenda. É uma cidade pequena, né, que carece de recursos estaduais e federais, e vai ajudar muito, colaborar ali para que a gente possa zerar filas de exames, contratar ali um médico a mais para poder atender a população. É a mesma coisa que nós estivéssemos colocando 20 milhões em Campinas. Então faz uma diferença muito grande. Então o deputado estadual que trabalha pelos pequenos municípios consegue também trazer um resultado importante, como também
trabalhando pelos grandes municípios, né? Eu também, como deputado estadual, eu assumi comissões importantes na Lesp, como, por exemplo, a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós tínhamos lá mais de 300 processos parados das empresas, das contas do governador, que você precisa ter ali um olhar ali muito importante em cima ali, porque se você encontra algo que não bate, você tem direito de encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, é uma comissão de muita responsabilidade. E quando a gente destrava também esses processos, você também colabora para que o orçamento rode mais rápido. Porque a nossa briga dentro da máquina pública, Vitor, é contra a burocracia. Você, para conseguir fazer, né, o povo reclama para a gente, poxa, precisava sair uma ponte aqui, por que demora 4, 5 anos para sair essa ponte? Porque a gente começou lá atrás no primeiro ano, mas você tem que vencer uma série de burocracias que são criadas e que muitas das vezes o próprios departamentos do governo trabalham contra o próprio governo. Eu me lembro no Vale do Ribeira ali, quando a gente estava lutando ali pela duplicação da BR-116, que muitas pessoas perderam a vida naquela serra ali do Cafezal, acharam um ninho lá do passarinho, Alonso, e a gente não conseguia fazer com que a duplicação pudesse continuar. Entendeu? Uma coruja. Porque daí ficou aquela burocracia toda e vida se perdendo e a gente naquela loucura, mas precisa resolver. Não dá para transferir o ninho para um outro canto e a gente, né, fazer a coisa acontecer. Então a gente luta muito contra essa burocracia, mas nós temos aí um Estado bem estruturado e o deputado ajuda nessa intermediação. E um outro ponto que aparece muito são as câmaras municipais. Por quê? Porque o vereador está ali ao lado do povo. A primeira demanda quando a pessoa tem qualquer coisa na porta da sua casa, né, ou acontece qualquer coisa, eles vão procurar primeiro o vereador. Então nós temos as câmaras municipais e a Câmara dos Deputados. São os dois entes que têm um protagonismo maior. E nós, como deputados estaduais, ficamos no meio ali. E aí a gente tenta fazer esse elo de ligação dos municípios com o governo, que aí é onde o deputado consegue ter um protagonismo um pouco maior. Bom, deputado, o senhor falou em burocracia, então eu vou passar a pergunta para o Roberto Fogueral, que é da área, mas aí focado no segmento logístico. Por favor, Roberto. Bom, é notório, todo mundo conhece, a dificuldade do empresário ter que recolher os impostos. Mesmo não sendo ele que paga, a gente tem dificuldade porque aquele valor do imposto está incluído dentro do capital de giro, enfim. Então, tem dificuldade. Mas muito maior que a dificuldade de pagar a obrigação principal, o imposto, vem as obrigações acessórias. Porque pouca gente sabe que o empresário ele tem que pagar a obrigação principal, não tem como, é normal, comum. Mas ele, além de pagar, ele tem que provar que aquilo que ele está pagando está certo. Essas obrigações são as chamadas obrigações acessórias. Antes do governo Temer, uma empresa mediana, normal, na média, gastava 2.400 horas por ano de trabalho para calcular se o imposto estava pago ou não. É guia disso, guia daquilo, controle daquilo outro, SPED, enfim, um monte de obrigações acessórias. Inclusive, pouca gente sabe, mas a nota fiscal é uma obrigação acessória. Você não é multado por não estar emitindo só por seu negar imposto. Você é multado muito maior que o valor do imposto pela falta da emissão do documento acessório. A folha de pagamento é um documento acessório, é uma obrigação acessória. Então, a nossa obrigação, depois do Michel Temer, caiu bastante. Esse de 2.400 caiu para 1.600 horas. Mas, de lá para cá, nada foi mudado. E nós já temos notícias, em função do estabelecimento dessa reforma tributária,
essas obrigações acessórias se duplicarão. E se duplicarão de verdade, porque eu terei dois impostos paralelos. Então, não é uma retórica falar, vão dobrar o tamanho das obrigações acessórias. Não, serão dobradas mesmo, porque eu tenho o imposto vigente e o imposto que virá. Então, eu tenho duas obrigações acessórias para provar que esses dois impostos estão corretos. Então, a pergunta que fica aqui para o senhor é se o senhor tem algum plano de fazer com que essa redução, que pudesse haver uma forma de reduzir, porque tudo aquilo que nós ouvimos falar até agora, de que irá reduzir, a reforma tributária reduzirá as obrigações acessórias, não bate com a prática verdadeira. E pior, as empresas grandes têm equipes monstruosas para calcular tudo isso que eu falei. E recursos tecnológicos, cibernéticos para compor tudo. E aquela lojinha da esquina que tem um empregado, pai e filho que trabalham. Como é que ele faz para pagar tudo isso? Como é que o contador que trabalha para ele faz tudo isso? Então, isso tudo acaba encarecendo e ele acaba saindo do mercado. Então, eu queria saber do senhor se existe algum plano de ajudar a combater o nosso maior inimigo, que é a obrigação acessória. Outra coisa, Fogueira, só para colaborar, nós chegamos a propor Sim, que o Estado, o município e a União trocassem as informações, porque muitas vezes somos obrigados a informar o município, o Estado, a União, a mesma informação. Então, por que não informar para um dos entes e eles trocarem informação? Eles só trocam a informação, deputado, na hora de punir o empresário, o empreendedor. Aí eles trocam. Aí tem convênio do Estado com a Receita Federal, convênio da Prefeitura com a Receita Federal. Agora, o inverso, para que você empreendedor, preste uma única informação, não existe. Essa questão tributária sempre no nosso país foi complicada, né? Porque a gente tem até um ditado aí que a gente ouve na imprensa aí que o Brasil é o país dos impostos, né? Então, é uma situação complicada. Eu que venho do comércio, porque o meu pai começou com armazém, junto com o meu primo, e hoje, graças a Deus, é meu primo que toca os negócios. Nós temos lá 15 lojas de supermercado e padaria. A gente sabe muito bem o que é sofrer, porque o mercado, se você trabalhar mega super bem, você tem que torcer para dar 3% líquido lá. Então, é uma briga que a gente tem que ter muito volume. E para isso você depende de mão de obra, você depende de uma série de coisas. Então, a gente sabe a luta que hoje, né, o comerciante, pequeno empresário, médio, e até propriamente o grande empresário, enfrenta. Ele tem que ser corajoso para ser hoje um investidor, um empresário no Brasil, até pela forma hoje que o governo tem atuado em cima dos encargos e tudo que a gente tem visto. A exemplo de outros países, porque que desenvolve, porque tem essa forma mais simples, né, de você poder conduzir essa interlocução entre o empresário e o governo. Você tem que otimizar a coisa. O Brasil ele tem que sair, vamos dizer assim, da manivela e se tornar um país mais tecnológico. É que a tecnologia traz mais transparência. E aqui eu não quero assim, me estender muito, porque a gente sabe que daqui a pouco eles tentam derrubar aqui as ondas amigas aqui da rádio aqui. Mas, se você tem um governo que não quer muita transparência, como que faz? Então, fica esse balaio, vamos dizer assim, essa confusão. E aí o empresário é obrigado a ficar levando informações que, com um clique, né, de uma única forma, já poderia se comunicar às três esferas, né, o município e o Estado e a União. E eu ainda sou assim favorável que essa pirâmide a gente teria que inverter. E hoje os maiores problemas se encontram no município. E a gente vê os prefeitos sofrendo porque fica dependendo lá de Brasília e fica dependendo do Estado de São Paulo, do Estado, quer dizer, né? Estado de forma geral,
que concentra a maior parcela da arrecadação, e você vê que esse recurso ele é colocado em cargos, em um monte de despesas que não é aquilo que a população precisa, que vai atender o povo. Você vê, por exemplo, todo dia o presidente da República falando que quer criar um ministério novo. Para tudo ele quer criar ministério. Para isso, cria aquele monte de cabidão de emprego, um monte de cargo, com valores altíssimos. E a população aqui sofrendo com falta de remédio, com falta de aparelho para fazer exame. E os prefeitos enfrentando uma dificuldade financeira grande, porque eu recebo o prefeito todo dia, e eles numa luta para poder fechar a conta, porque tudo acontece na ponta. Então, eu sou favorável que, primeiro, a máquina pública ela tem que diminuir, ela tem que reduzir o seu tamanho, porque daí para essa afobação toda que a gente vê no ministro que está aí para ser candidato, quer ser candidato a governo aqui de São Paulo, que essa afobação que tem, porque tem que aumentar imposto, porque tem que, né, aumentar a arrecadação. Eu sou muito mais, porque o empresário, o cara que ele é honesto, ele quer andar certo. Mas como que ele vai andar certo se ele não consegue fechar a conta? Ele fala, poxa, eu preciso pagar essa tributação aqui. Mas se eu for pagar do jeito que o governo quer, eu tenho que fechar as portas. Porque ele não consegue ter um volume para competir com as outras grandes empresas, que a gente sabe que tem dentro dessas grandes corporações várias pequenas empresas também, que daí tentam no seu balanço fazer com que consiga fechar uma conta ali para poder contabilizar, né? Tem lá os instrumentos lá, né? Real, como que é? Lucro real, lucro presumido, lucro disso, lucro daquilo, para tentar fechar aquela conta. O pequenininho não consegue isso. E ele fica sufocado. Então, aí está o grande problema nosso, né? Talvez, por não ser da área do senhor, não é óbvio, não é? Nem podia ser também, tudo, não dá para ser. Não. Mas vai piorar. Aí como que o pequeno vai sobreviver? Não, mas por que vai piorar? Porque com a reforma tributária, que a bem na verdade foi lá em março de 19, proposta pelo Baleia Rossi, e acabou sendo aprovada em 2023, o que ela fez? Ela anulou o pacto federativo que nós tínhamos. Então não temos mais. Toda a arrecadação, o ISS, o ICM, o ISS do município, o ICM do Estado, o ICMS do Estado, serão arrecadados pelo órgão federal. Aí que vai concentrar tudo. Pois é. E tudo aí, lá em Brasília. E aí eu me lembro que quando nós estivemos no governo, o governador aqui era o Alckmin, e não tinha dinheiro. E nós tínhamos um orçamento grande lá naquele departamento, e não tínhamos dinheiro, e não tinha mesmo. O Estado não tinha dinheiro. E eram umas mágicas que você tem que fazer, assombrosas. Mas, e uma vez eu falando com o secretário da Fazenda, como que não tem dinheiro? Isso é um fundo, tem que estar aí o dinheiro, não é possível que não tem dinheiro. Ele falou assim, não, é um fundo diferente. Mas como que não tem dinheiro? São Paulo não tem dinheiro? Não é possível que São Paulo não tenha dinheiro. Ele falou assim, não, é que tem a Lei Candir. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é o ICMS das exportações, quando é uma liberação federal, a União tem que repassar para o Estado o valor do ICM não arrecadado nas exportações. Teoria maravilhosa, não é? Só que não, o governo não mandava com a regularidade que deveria mandar. Agora eu fico imaginando, que também tinha outra história aí, que eu não vou entrar no mérito, que eu me lembro bem, que se falava, que era desde o antigo governador, já falecido, que ele falava o seguinte, olha, o prefeito bonzinho, a gente abre a torneira, isso aqui é uma torneira. Para um prefeito que não é tão bonzinho, a gente não abre a torneira. Ele não fala, fecha. Ele não abre a torneira. Então eu fico imaginando agora São Paulo, com toda a certeza do planeta,
pelo menos 50% de toda a arrecadação e exportação, enfim, toda a movimentação O econômica governo está aqui na federal, Paulista, torneirinha aqui, fechada. não é? Tá aqui. Fechada não abre, Pois é, como o senhor colocou aí. pois é. Se não tiver amiguinho, se o Estado não for amiguinho, se o prefeito não for amiguinho, vai receber esse valor? Pois é, vai ficar Vai ter difícil. canseiro. E aí vai ficar mais difícil. Então, tudo aquilo que o senhor falou que está difícil, pode ter certeza que vai ficar mais difícil ainda. E dentro desse contexto de dificuldade, tem algum plano que a gente possa alentar os nossos varejistas pequenos, que a gente possa... Eu só queria complementar, Federal. Chega de desgraça, presidente. O deputado, pelo que demonstrou, ele tem uma visão municipalista, né, de atender o município. E, aliás, é o correto. As pessoas vivem no município, as lojas estão no município, e a gente entende que quando você tem progresso e desenvolvimento, como o próprio deputado disse, as famílias têm emprego e renda. Quando você tem emprego e renda, as lojas vendem, porque as pessoas vão comprar, atender as necessidades que elas têm. E, lógico, isso gera mais emprego, gera mais arrecadação para o município. Como é que nós podemos, agora, especialmente, né, no próximo ano, onde vai ter uma nova legislatura estadual e federal, como é que nós podemos avançar na questão do municipalismo, né, e, com isso, melhorar a vida das pessoas e dos lojistas, vamos colocar dessa forma? Olha, a gente precisa ter uma Câmara dos Deputados fortalecida no sentido da gente ter representantes que estejam mais próximos da dor da sociedade, das pessoas. É que muitas das vezes a gente vê um ou outro parlamentar que é eleito de uma outra forma, então por ele não sentir essa dor, não saber o que tá acontecendo, ele se deixa levar muitas das vezes por alguma apresentação que muitas das vezes é muito bem ali apresentada por quem está na máquina e acaba levando essa pessoa, esse legislador ao erro e acaba votando projetos que prejudiquem mesmo, né? Meu pai sempre diz para mim, você quer acertar mais? Ouça as pessoas. Até para você trocar a mão de uma rua hoje, o impacto que você pode causar naquela região, naquele bairro ali, pode ser astronômico. Eu vi na minha cidade lá o prefeito que deixou o mandato agora, que não foi eleito, ele trocou lá a mão de uma rua, fechou quase todo o comércio. Então, todo esse cuidado, aquele que está à frente da gestão, ele tem que ter. Então, eu como deputado, antes de votar um projeto, eu costumo sempre consultar o setor, conversar, para que a gente possa realmente ver se aquela medida que está sendo tomada, muitas das vezes não é nem maldade um exemplo do governador, mas ele foi levado uma sugestão para ele e como não foi mostrado os pontos negativos dentro de uma realidade, ele não tem esse conhecimento. Então, muitas das vezes, a gente, ouvindo o setor, a gente leva até ele um outro lado daquela situação. Eu já vi muitas das vezes o Tarcísio voltar atrás em algumas questões, porque ele estava indo numa conversa, vamos dizer assim, e aí foi mostrado o outro parâmetro. Então, por isso que é importante. Eu, por exemplo, eu fui candidato a prefeito na minha cidade, lá em Itu. E eu não fui eleito por 1% dos votos ali. Eu fiz 26 mil votos, o que ganhou foi 28. E eu tinha a ideia, por exemplo, que nem o pessoal sempre reivindicando, né? Não, porque a prefeitura tem que dar material escolar, tem que dar uniforme. Mas eu não sou favorável de que você compre de uma empresa, principalmente às vezes você vai comprar um pacote fechado de uma empresa de fora. Nós temos que tentar valorizar os nossos aqui. Então, eu iria criar ali um cartãozinho e eu ia cadastrar as papelarias da cidade, para que esse recurso que é do próprio imposto dos comerciantes possa retornar para eles no consumo. Porque daí a mãe vai chegar com os filhos ali, ó, que seria por filho, né? Um exemplo, vai custar 500, 600 reais ali o kit de material escolar. Aquela mãe vai naquela papelaria cadastrada, vai gastar aquele recurso ali à vista,
né? E o pessoal da papelaria vai poder empregar mais pessoas, vai pagar imposto de novo. Então você faz a economia naquele lugar girar. Então eu acredito muito que se o governo ele valorizar, né, e incentivar as empresas, você consegue arrecadar muito mais sem esfolar. Porque hoje o governo chega e tenta taxar para pegar aqueles que pagam, em detrimento de uma maioria que não paga. E eu acredito muito que se a gente consegue reduzir a carga tributária, nós vamos ter um volume maior de pessoas que pagam. Eu tenho esse exemplo no mercado. Quando eu trabalhava no mercado, eu cheguei antes de ser deputado, eu gerenciava uma loja, né? E aí eu pensava o seguinte, bom, eu vou reduzir um pouco aqui o custo, aqui o valor no arroz, no feijão, mas se eu vender X pacotes, eu vou conseguir ganhar mais. Por quê? Porque além de eu vender um número maior no arroz e no feijão, mas a pessoa vai entrar aqui dentro, ele vai pegar um chocolate, ele vai pegar um óleo, ele vai pegar outro produto que vai agregar valor. Então não adianta eu querer pegar o percentual normal naquela mercadoria, que eu vou tentar ganhar mais, mas eu vou vender menos. E muitas das vezes eu vou ter dificuldade até para fechar a conta. Então eu prefiro vender mais e lucrar menos, mas ganhar no volume. Então se o governo pensasse, olha, vamos reduzir a carga tributária e nós vamos ter mais contribuintes contribuindo, a gente vai conseguir no final fechar essa conta arrecadando mais. E lógico, a gente ter leis que funcionem. Igual lei para político. Poxa, o camarada errou, ele tem que ser punido. Ah, mas tem recurso disso, daquilo. Então, para que tem ali a lei da ficha limpa? Para toda hora o camarada ficar pegando liminar lá no Supremo? A custo de milhões para poder continuar concorrendo à eleição? Então, a gente tem que ter leis sérias, justas, que funcionem. Que nem eu brigo muito, às vezes até no próprio município de São Paulo. Ah, vamos mudar aqui o zoneamento. Ou vamos criar uma lei na questão dos alvarás. Porque é muito 880, né? Acontece alguma coisa, não pode mais nada. Aí como que você vai fazer para que as coisas... Aí vai ficar todo mundo funcionando de forma informal? Porque até os próprios prédios públicos não conseguem cumprir muitas das vezes a lei que é aprovada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que fazer leis que se possam cumprir, para você poder exigir o cumprimento daquelas leis, o próprio poder público ser exemplo daquilo ali, e as pessoas dizer o seguinte, por exemplo, igual na América, pô, não vou sair fora aqui, porque se eu dançar essa música aqui um pouco diferente, eu vou ser punido, com rigor. Então eu vou andar direito, mas você cria condições para que a pessoa ande direito. Agora no Brasil não, né? Coloca lá 200% no item lá, o cara você sabe que não vai conseguir cumprir. Eu vejo ali quando eu vou para Brasília, eu vejo lá a estátua lá da justiça, né? Você tem aquela venda assim, que o simbolismo, lógico que a gente sabe que é para ser imparcial. Mas aqui no Brasil parece que é diferente. Olha, nós vamos ficar vendado aqui para não enxergar. Então não, a gente sabe o que você faz, não faz, não deixa a gente ver, entendeu? Mais ou menos assim. Olha, deputado, o deputado falou uma coisa importante agora, que apesar do exemplo dele de ir nas bases, de ir no município, mas é importante que a sociedade seja organizada, assim, para que as demandas, quando são levadas, o deputado enxergue para aquele que está levando a demanda, que não é única e exclusivamente dele, e sim de um grande número de pessoas, de empresários. Isso facilita a vida dele para ajudar a criar novos modelos, ou então para impedir que coisas erradas aconteçam. Leis que possam alcançar, você viu? Eu entrei de cabeça, Maurício, na questão do autismo, porque eu tive um caso que me chocou muito. Andando pelos municípios, eu fui lá na região de Araçatuba, uma cidade pequenininha chamada Clementina. E lá eu encontrei uma baixinha, uma mãe, que tem o filho dela com 16 anos.
fortão, grandão, grau 3 de autismo. E essa mulher, ela se dedica 24 horas da vida dela pro menino. O marido, infelizmente, abandonou, pouco recurso, não consegue o tratamento na cidade, porque a cidade é pequena, ela precisa ir até Araçatuba, só que o menino não anda em transporte público, porque ele não consegue ficar próximo de muitas pessoas, ela não consegue colocar ninguém para ficar, porque ela é que sabe o momento para controlar ele. E ela falou para mim, se eu não tivesse encontrado você aqui hoje, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia se matar. Porque ela não consegue encontrar o tratamento, ela não estava tendo apoio do governo e ela precisava também ter recurso para se sustentar e não consegue trabalhar. Sozinha, porque ela não conseguia encontrar amparo na família, nem no próprio marido que abandonou ela. E aí a gente começou a mexer com esse caso. A partir dela, eu comecei a ouvir várias mães atípicas. E relatos de histórias que chega a arrepiar o couro mesmo. Eu sou pai e quando eu vejo alguma coisa acontecer com o meu menino, eu já fico super preocupado. Imagine uma mãe que não consegue ver o seu filho poder ter ali a sua inclusão, né, junto à sociedade. E ela não poder ter uma vida mais social também, né, viver em função do menino. Uma vida digna, né? Uma vida digna. Então, daí a gente começa a ouvir essas histórias, aí começou a surgir os projetos de lei. Eu tenho um projeto mesmo na Assembleia Legislativa que o governador Tarcísio já está implantando, que é as casas TEAs, onde o Estado vai ajudar no custeio dos profissionais. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o profissional no consultório ele ganha muito mais. As prefeituras não conseguem bancar o que vale. Então, você já tem essa dificuldade. Então, a gente precisa desse aporte nas prefeituras para que tenha condição de ter o neuropediatra, de ter o TO, de ter o fono. Você criar uma estrutura para você poder começar a trabalhar essas crianças. E a gente não tem que pensar só no hoje, nós temos que pensar no amanhã. Eu estou pensando no seguinte, quando essa mãe partir, e nós não somos eternos aqui, esse jovem ou esse senhorzinho já, ele pode estar aí com 40, 50 anos, quem vai cuidar dele? A família, né? Os parentes, vamos dizer assim, já não vão ter aquela atenção. Se a gente vê muito idoso abandonado, né? Que fez pelos filhos. Se o filho é alguma coisa hoje, porque o pai e a mãe fez. Ficam abandonados, imagine essas crianças com essas neurodivergências. O que será? E a população só está aumentando. Aonde eu vou, 30, 40, 50, 200, depende do tamanho da cidade. E vão ficar na mão de quem? Qual vai ser o futuro? Então, os governantes têm que ter esse olhar. E nós, como deputados, os vereadores, ele tem que ter essa dimensão para poder fazer esse alerta. E é isso que nós estamos buscando fazer através de projetos de leis. Bom, deputado, sabemos da sua agenda, né, que são 500 municípios, né, que o deputado olha por eles. Então, eu queria aproveitar e que o senhor deixasse um recado, uma esperança para que a gente possa ter do nosso país, do nosso crescimento, enfim, para que o Brasil, de fato, trilhe o caminho do desenvolvimento. O que podemos esperar do Legislativo e o que é que nós podemos fazer para colaborar com isso? Olha, da nossa parte, total empenho. Eu acredito no nosso Brasil, até que eu estou aqui, ó. Hoje tem jogo, eu estou aqui torcendo já pelo nosso Brasil. É um país maravilhoso, né? Nós não temos aqui situações climáticas que outros países que são de primeiro mundo têm e superam tudo isso. A exemplo do Japão, a exemplo do próprio Estados Unidos, né? Alemanha, países que se reconstruíram pós-guerra e com uma série de consequências climáticas. E, infelizmente, o nosso mal aqui é a corrupção. Mas tudo que se faz aqui no Brasil dá certo. O que a gente precisa é ter governos sérios,
competentes, que realmente tenham essa visão de poder devolver à nossa população oportunidades. Não são as bolsas, são oportunidades para que as famílias possam se construir firmadas naquilo que os senhores fizeram lá atrás. Porque a nossa geração ainda tem alguns que estão se destacando aí. Eu espero ser um desses, que acordo cedo, 5 da manhã, vou parar 10, 11 horas da noite e quero sobreviver do trabalho. Mas a geração que está vindo após agora aí, a gente já não tem conseguido enxergar mais essa vontade do pessoal querer pôr a mão no arado ali, na enxada, de trabalhar. E o agronegócio é o que sustenta o mundo. Não sei o que vai ser daqui a um tempo. Porque a gente vê o êxodo rural aí muito grande. Mas a população do outro lado não desacreditar. Nós estamos aí para viver um momento eleitoral. As pessoas precisam ir às urnas, precisam escolher bem seus candidatos, precisam observar o currículo. Votar em quem tem ficha suja é a gente assinar um atestado de que vai estar lá para poder fazer coisa que não condiz com o que a gente precisa. Eu, graças a Deus, nesses 16 anos não tem um processo, nem um boletim de ocorrência. Poderia ter tido, né? Às vezes você se envolve em um acidente de carro, alguma coisa, né? Seja um boletim de ocorrência. Até disso eu escapei por enquanto. Mas não que isso seja um privilégio, mas é que pela situação que a gente vive no país hoje, você dizer que você é ficha limpa é um argumento importante. Você poder concorrer à eleição sem algum tipo de liminar, né? Então as pessoas observarem e não deixar para lá. Porque se a gente deixar a coisa correr, uma cadeira que poderia ser ocupada por alguém que seja do bem, vai ser ocupada por alguém que pode ser do mal. Que tem uma índole ruim, que tenha ideias que não vão a favor daquilo que a gente quer para os nossos filhos e os nossos netos. Eu quero que o meu filho estabeleça família aqui no Brasil. Eu possa ter meus netos aqui no Brasil, que é o país que eu amo, que é o país que, né, que me deu tudo, que eu respeito, que até fico arrepiado quando eu falo. Mas a gente vê muitos filhos indo para outros países porque não enxergam mais oportunidades no nosso país. Então é essa essência que nós não podemos perder. E a responsabilidade é nossa. Porque aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então, é essa palavra que eu quero deixar para as pessoas que nos acompanham do outro lado, que não desanimem, que não desistam, que possam persistir, que possam acreditar, mas não adianta também a gente sair dando o nosso crédito para qualquer um. É importante que a gente pesquise. Hoje não está fácil para pesquisar. Entrar na internet e olhar, você já vê o CPF do sujeito praticamente inteiro. Para que a gente possa fazer aí o nosso voto e qualificar melhor. E eu tenho a certeza que a gente colocando pessoas lá que têm ideais, propósitos, né, não particulares, mas sim propósitos de sociedade, de trabalhar em prol do povo, essa potência que é o nosso Brasil aqui vai ser muito forte e a gente vai conseguir estabelecer aí um país firme, um país que possa se desenvolver, que possa ser um país que possa aí na América do Sul aqui ser a potência, a referência que já é, mas que infelizmente não é explorada para os outros países. Bom, quero agradecer primeiro ao tempo que tu A gente chegou a cumprir depositou os 30 conosco. minutos ou a gente passou, hein? A gente passou um pouco, mas não tem problema. Quero agradecer esse tempo que tu disponibilizaste para estar aqui O conosco. problema é que dar microfone para político não é fácil, isso, não. Vai falar, entendeu? Não tem problema. Agradecer também ao presidente, ao Fogueiral, e quero agradecer a vocês, principalmente a vocês que nos acompanham, que curtem e que se inscreveram no nosso canal. E para vocês que ainda... Só uma pergunta. Seu endereço de Instagram, deputado, para que as pessoas possam te seguir. Importante. Bom, Obrigado, eu ia Mau- perguntar Mau- depois, mas tá tudo O certo. Maurício já ajudou a vender meu peixe aqui. Aí. É @deputado Rodrigo Moraes. O meu Moraes é com ES.
Lá você curtindo a minha página, você vai ter acesso aos nossos vídeos e aos nossos posicionamentos e ao nosso dia a dia. Nós vamos publicar Obrigado. a entrevista também. Obrigado. Isso. E para vocês que já se inscreveram no canal, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, porque esse assunto é para que todos escutem, todos vejam. E para vocês que ainda não se inscreveram e estão acompanhando este bate-papo, aproveita, faz agora. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like, compartilhe e não perca essa programação maravilhosa que está a Rádio TV CDL São Paulo. E até o próximo CDL Cast.